Olá, sou o Roblitai e hoje nós vamos falar sobre quem? Sobre o Paladino de Daggerheart, galera. A gente vai conversar aí sobre o Seraphim. Uma das classes bem interessantes, a gente teve uma pequena campanha curta aqui no canal de Daggerheart e aqui nós tivemos um Seraphim em ação, foi bem divertido. E é basicamente o que eles são, galera. Eles são guerreiros divinos escolhidos pelos deuses. É uma classe muito boa para ataque. Sim, mas também para dar buffs e suporte ali, uma ajuda pro time. Ele serve muito bem como uma cura, né, como função de healer do time, digamos assim. Então, o Seraphim é bem legal. Hoje eu vou te apresentar tudo sobre ele, inclusive as cartinhas, tá? Então já deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí pra ajudar a gente no engajamento e vamos nessa. Olha só, o Seraphim, ele tem aí os domínios do Valor e Esplendor. O Esplendor é o principal domínio aí de cura dentro do sistema. Ele tem 9 pontos de evasão e 7 pontos de vida. Ele é bem na média ali, o ponto de vida dele é um pouco acima até, mas é bem isso. O item de classe, ele vai ter algumas oferendas, o que eu acho muito genérico, né? Teria que trabalhar um pouco melhor isso. Ou o símbolo do seu deus, que eu acho um pouco mais interessante. A habilidade de esperança dele já mostra muito essa função de suporte dele, né? Essa função de cura aí que ele tem. Afinal de contas, você pode gastar 3 de esperança para recuperar 1 de vida de um aliado próximo, o que é muita coisa, né? Bem interessante. Depois a gente tem aí os dados de oração, é uma mecânica bem completa também do Seraphim. Basicamente, todo início de sessão você vai rolar um D4 igual ao seu atributo de conjuração. O atributo de conjuração do Seraphim é sempre força, tá bom? E aí você vai colocar como se fosse uma ficha. E você vai poder gastar esses dados de oração, essas fichas de oração, para realizar alguns efeitos mecânicos. Que efeitos são esses? Basicamente, você vai poder gastar os dados para auxiliar a si mesmo um aliado em até alcance distante, fazendo com que ele possa usar o valor do dado gasto para reduzir o dano sofrido. Muito interessante, uma mega habilidade de suporte aí. Você pode somar o resultado do dado a uma rolagem após ela ser feita, ou ainda receber um número de esperança igual ao resultado, o que é muito útil, né? São várias possibilidades aí que o Seraphim traz. No fim da sessão, você perde aqueles dados, no início de outra sessão você rola eles de novo. Uma habilidade bem legal, uma habilidade de classe bem interessante, dado de oração, ou seja, ele sempre começa o dia fazendo uma prece ali pro seu deus, né, pra sua divindade. Nós temos 2 subclasses aqui dentro do Seraphim, a primeira delas é o Portador Divino, que estava selecionado aqui como Lâmina Divina, é justamente o que nós temos aí na campanha aqui do canal. E, meus amigos, esse aqui é um pouco mais focado pro dano, tá bom? Basicamente ele fala assim, né, na tradução ficou Portador Divino, ele fala que as habilidades fundamentais, ou seja, aquelas que você começa o jogo com, elas são a arma espiritual. Então, basicamente, você tem ali uma arma corpo a corpo, ou pelo menos de alcance muito próximo, que é 1 quadrado pra frente ali. Essa arma, ela vai poder voar da sua mão para atacar um adversário próximo e retornar em você em seguida. É como se a sua arma ela fosse viva e ela pudesse agir com um simples comando aí pela vontade da sua fé, tá bom? Você pode marcar um pontinho de fadiga para escolher um adversário adicional ainda dentro do alcance para realizar um ataque. Então, ela passa cortando, ela passa atacando todo mundo que ela vê pelo caminho, o que é bem interessante. Você também tem o toque piedoso. Olha aí, uma vez por descanso longo, você pode tocar uma criatura para fazer ela recuperar 2 de PV ou 2 de fadiga, que é o estresse, né, no original. Então, muito útil, mostra bastante que essa classe, além de dar dano, o suporte ele tá sempre presente ali. O Seraphim é muito legal, nosso paladino. Mais pra frente, você vai conseguir as habilidades de especialização e mais pro final do jogo, habilidades de maestria, tá? A de especialização, ele fala pra gente que você tem a devoção. Quando você rola os dados de oração, que é a habilidade de classe que a gente falou no começo, você basicamente vai poder rolar um dado adicional e descartar o menor resultado, fazendo com que você tenha mais dados de oração durante a sessão do que o de costume, né? E além disso, você vai poder utilizar o seu toque piedoso 2 vezes por descanso longo, ao invés de uma, muito útil. Amplia bem, né, a função da classe para todos os sentidos. Depois, lá no final, você vai ter o Ressonância Sagrada, que basicamente quando você rola o dano da sua arma espiritual, se 2 ou mais dados resultarem no mesmo número, o que normalmente a gente fala que é um crítico, você dobra o valor de cada dado com um resultado igual. Por exemplo, se você tirar 2, 5, eles contam como 10. Por que isso é útil? Porque 2 dados iguais é um crítico dentro do sistema de Daggerheart, e quando você dobra o valor disso, o bônus de dano que ele vai ter é maior, né? Então é muito útil por conta disso. Temos aí então o Seraphim Divino, Portador Divino, que é uma ótima classe para combate. O que mais que nós temos? Depois nós temos ali o Sentinela Alada, tá? Opa, já dei spoiler. Nós temos aqui o Sentinela Alada, que ele tem uma função um pouco diferente, né? Ele tem a ideia ali de ser um pouco mais
firme dentro do grupo e etc. Nós temos aqui o atributo de conjuração também sendo força, ele vai ser aquele que pode voar, simplesmente, por isso que ele é sentinela alada, né? Então nós temos ali como habilidade fundamental aquelas que você já começa com, chamada Asas de Luz, que é literalmente isso, você pode voar, e aí você pode marcar um ponto de fadiga para pegar ou carregar uma criatura voluntária, até tamanho ou menor, então você vai poder voar com ela, você carrega uma criatura, isso é bom para ignorar ali alguns terrenos difíceis, subir algum lugar que seria de difícil acesso, que precisaria de um teste de agilidade, coisa do tipo, ou você também pode gastar um ponto de esperança para causar 1d8 de dano adicional em um ataque bem sucedido. O que esse 1d8 tem a ver com as asas? Não sei, talvez as asas cortam, distraem o inimigo para ele tomar mais dano, alguma coisa assim. Lá pra frente, um pouco avançado, você vai ter a habilidade de especialização, que é o Visagem Etérea. Aqui basicamente você tem uma expressão sobrenatural de admiração e temor. Quando você estiver voando, você vai ter vantagem em todos os testes envolvendo presença, e quando você tem um sucesso com esperança em testes de presença, ao invés de receber a esperança, você faz o mestre perder um ponto de medo. Isso pode ser bom ou ruim, né? Às vezes o mestre vai estar com 0 de medo, não vai servir pra nada e você deixa de ganhar uma coragem. Às vezes você precisava estar full de esperança e aí vai ser bem útil. E lá no final do jogo, você tem a habilidade de maestria, que é Ascensão. Você vai ter um bônus permanente de mais 4 no seu limiar de dano grave, ou seja, o sentinela lá dele fica muito tanque, né? Ele vai ser muito difícil ele tomar 3 de HP. E você também tem o poder dos deuses, que enquanto estiver voando vai causar 1d12 ao invés de 1d8 adicional ali com as asas de luz, tá? Muito boa o Sentinela Alada também, né? O começo nem tanto, mas é uma classe que é uma subclasse que cresce mais pro final do jogo, eu acho bem interessante. E vamos falar dos domínios, né? Eu já comentei aqui que o Serafim, ele domina o Valor e Esplendor, e vamos ver as cartinhas iniciais de cada um desses domínios. Lembrando, né, as nossas cartinhas aqui foram traduzidas pelo Lúcio, do RPG Explorer, muito obrigado. O primeiro delas aqui a gente vai ver o domínio de Esplendor, que ele é mais voltado para o suporte e cura, mas também dá para fazer dano, tá? Nós temos aí, ó, o Farol de Parafuso, que basicamente, o nome traduzido provavelmente não vai ser esse. Você vai fazer uma rolagem de conjuração, lembrando, sempre usando força, contra o alvo dentro de alcance distante, é um ataque distante. Você, no caso de sucesso, pode gastar um ponto de esperança para lançar um raio de luz na direção do inimigo, causando D8 mais 2 de dano mágico. O dano mágico é bem interessante dentro do sistema, tem criaturas que conseguem ficar imunes a dano físico, por exemplo, o que é muito útil. Então, o alvo ele vai ficar ali temporariamente vulnerável e vai brilhar intensamente até que a condição seja resolvida. Quando ele brilha intensamente, a condição de vulnerável é muito boa, mas brilhando também significa, pelo menos eu entendo assim, que ele não vai poder se esconder, né? Porque ele vai estar brilhando ali bastante, pode ser muito útil em determinadas situações. Depois a gente tem ali o Reforço, uma habilidade já mais voltada para o suporte, uma vez por descanso, depois que um aliado fizer uma jogada de ação, então ele tem que estar ali, rolar o dado, né, realmente, mas antes que as consequências aconteçam, então antes que o mestre falar, você falhou com medo, então vai ter uma complicação de tal maneira, antes que isso aconteça, você vai oferecer uma ajuda ou palavras de apoio para ele rolar o dado novamente. Então, muito útil aí para ajudar um aliado. E por último nós temos Toque de Recuperação, que é ali a principal habilidade de cura que nós temos no nível 1, dentro do Daggerheart, tá bom? Basicamente você vai pôr ali suas mãos sobre um aliado, você pode gastar 2 pontos de esperança para limpar um ponto de vida ou de estresse nele, o que é bem interessante, mas ainda se você tiver usado uma narração em cima, né, antes disso, você tiver gastado ali a sua língua, falado alguma coisa sobre a história, ou escutado um desabafo de um aliado seu, ao invés de 1 ponto de vida e 1 de estresse, 1 de fadiga, você vai curar 2, então você aumenta ali a sua possibilidade de recuperação. Depois a gente tem ali os domínios do valor, que são Empurrão Forte, tá? Empurrão Forte é muito útil para oponentes ali corpo a corpo. Basicamente você vai atacar com a sua arma em um alvo corpo a corpo, e se você tiver um sucesso, você vai poder causar o dano da sua arma, né, o seu dano base, e ainda repelir, empurrar o alvo para alcance curto. Dar um empurrão nele. Isso é muito bom porque, se você tiver um sucesso com esperança, você ainda vai ter um D6 de dano, o D6, né, vai depender da sua proficiência, qual que é o número, e o principal, o que pra mim é o mais interessante, você pode gastar 1 de esperança para tornar o alvo vulnerável. É muito útil, né, você vai tirar o alvo de perto de você da zona de perigo e ainda vai fazer com que ele fique vulnerável, bem legal. Depois nós temos Ossos Expostos. Cara, até agora eu não vi uma pessoa que tinha acesso a esse domínio do valor, que poderia pegar Ossos Expostos e não pegou, tá? Essa escolha aí tem sido na maioria das pessoas, até porque realmente, né, ele te dá um nível de defesa bem maior do que as armaduras. Aqui você não vai utilizar armadura, você não vai poder se beneficiar de armaduras, mas você vai ter uma pontuação de armadura de base mais 3
de 3 mais sua força. Força sendo um atributo principal do Serafim, acaba sendo algo muito útil, e você vai utilizar danos, os limiares de dano como esses aqui abaixo, o que, pelo menos no começo, tá, é bem superior às armaduras que estão disponíveis, então é uma habilidade bem interessante de tanque, recomendo bastante. Depois você tem o Eu Sou o Escudo, muito roubado essa aqui também, tá? Quando o seu aliado em um alcance muito curto, ou seja, que ele tá relativamente bem próximo ali de você, e ele for sofrer dano, você pode marcar um pontinho de estresse, ou no caso fadiga, para colocar na frente dele e sofrer o dano no lugar do seu aliado, tá? O que é muito útil, e aqui você pode marcar qualquer número de espaço de armadura. Então, bem legal as cartinhas aí, qual que vocês escolheriam, tá? Entre essas aqui. Todas são opções bem interessantes, né? Mas ossos expostos e escudo chamam bastante a minha atenção. Esse daí é o Serafim, galera. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Gostaram, não gostaram? Jogariam de Serafim? Se você quer ver um Serafim na prática, nós temos a campanha de Daggerheart aqui do canal. Por fim, vou pedir pra você virar membro, tá? Clica no botão Seja Membro aí por apenas R$3. Você vira membro do canal, tem diversas vantagens, ajuda demais a gente. Então, muito obrigado a todos os membros. Isso é realmente algo muito importante, tá? Pro canal continuar. Valeu demais. Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado e tchau, valeu.